A influenciadora Isabel Veloso, de 18 anos, apareceu nas redes sociais detalhando seu estado de saúde após receber alta do hospital. Grávida de um bebê chamado Arthur e tratando o linfoma de Hodgkin, ela explicou o motivo da internação e revelou que o câncer se espalhou para o pulmão. Oi, gente, vim falar com vocês um pouco sobre o que aconteceu, que eu fiquei internada e bem sumida aqui do Instagram, enfim. Ela iria fazer um exame de imagem, ressonância e ultrassom. No entanto, acabou dando tudo errado, pois ela teve perda de líquido da bolsa e explicou que foi uma perda considerável. Então foi o seguinte, eu tinha comentado aqui com vocês que eu iria fazer um exame de imagem, né, a ressonância lá no CEONC, e eu tinha ultrassom do Arthur, né, que eu faço lá em Cascavel também. Só que no final das contas deu tudo errado. Não deu pra gente fazer essa rotina, essa programação em Cascavel, porque eu tive perda de líquido na segunda-feira da bolsa. Foi uma perda, assim, um pouco considerável, porque eu perdi um pouco de líquido, só que eu fiquei perdendo várias vezes depois. Aí a gente foi pra maternidade, onde é pro Arthur nascer, onde eu faço alto risco pelo SUS, né? E eles me internaram, eu fiquei internada para monitorar essa questão de perda de líquido e tudo mais. E eles sabem lá do meu caso, justamente porque eu faço alto risco lá por conta do câncer. Então a gente fez um exame de imagem lá, né? A gente fez uma tomografia só de tórax, não de corpo todo. E eu fiz com proteção de chumbo ainda no abdômen, para que evitasse que pegasse qualquer radiação, coisa assim, no Arthur. Mas ela é bem tranquila agora no final da gestação, então não teria nenhum risco pro Arthur, né? E eu fiz por conta da minha tosse, que eu tô com muita tosse, por isso que eu não tô falando muito nos stories. Inclusive tô ficando rouca de tanta tosse que eu tenho. E saiu a tomografia e não foi uma notícia assim que a gente esperava muito, né? Explicou também que durante a internação ela descobriu que a quimioterapia não fez o resultado esperado de regredir a doença, enquanto está gestando uma criança. Eu internei por um motivo e fiquei internada por outro motivo. O Arthur estava bem, se estabilizou, parou de vazar líquido da bolsa, a quantidade de líquido que a gente fez uma ultrassom lá estava tudo normal, então não era nada preocupante com ele, mas era comigo. Ó, minha voz, porque os meus vitais não estavam e não são muito bons agora. Eu fiz a tomografia de tórax por conta da tosse e pelo meu quadro, e constou, infelizmente, que a quimio não fez o efeito. Eu já imaginava, por conta que é uma quimio muito fraca, que eu ia fazer só para tentar dar uma segurada agora que eu tô grávida, até eu ganhar o Arthur e conseguir fazer um tratamento mais forte, que eu vou ter que fazer quando ganhar o Arthur, né? Ela deu mais detalhes sobre o caso e contou que os tumores infelizmente voltaram a crescer e se espalharam pelo pulmão. E os tumores que eu tenho no caso aqui no tórax, eles cresceram, não são mais tão pequenos, eles, né, quando eu descobri que eles voltaram a crescer, eles já estavam alguns com 7 centímetros. Agora eles e eram vários assim, tipo, espalhados, não era tudo junto, né? E agora eles formaram uma massa só, então não se conta mais, tipo, em quantidade de tumores no mediastino, né? É uma massa só. E no laudo da tomografia também não falou em tamanho, só falou que era uma massa no meu mediastino. E infelizmente a gente achou a causa da minha tosse. A causa da minha tosse, além da massa estar maior no meu tórax e comprimir os meus pulmões, eu também tô com nódulos nos pulmões, né? A princípio no laudo tava no lado esquerdo e no lado direito eu tô com um leve derrame pleural que eu já tive. E então, um pouco é isso, até eu tô um pouco pegando pra falar, porque eu tô com vontade de tossir. A influenciadora acalmou seus seguidores ao deixar claro que o bebê está bem e deve vir ao mundo antes do previsto. No entanto, ela disse estar bem frustrada com tudo isso que está acontecendo. Eu ainda não tinha chego nesse estado do câncer estar em algum dos órgãos, né?
ele tava só ainda no meu pescoço e no meu mediastino. Nunca tinha espalhado pra nenhum outro local, assim. Mas agora ele tá nos meus pulmões. Então, não tem muito o que eu fazer agora, né? Essa químio, como não tá fazendo efeito, eu ainda não tenho muita conduta em relação ao agora, o que a gente vai fazer. Eu já tô de 28 semanas, então provavelmente o Arthur vai vir antes. Mas eu tô bem, acho que é só eu aprender a lidar mesmo e ver agora como é que vai ser as coisas e fazer o que eu puder fazer, né? Mas enfim, é isso, gente. Esse foi o show aí que aconteceu. Hoje é aniversário do Lucas e eu aproveitei pra gente distrair um pouco nossa cabeça, que a gente tava com a cabeça um balão, sabe? Minha cabeça ontem, quando eu cheguei do hospital, tava maior que a terra, mais ou menos. Então, assim, pesada e tanta informação acontecendo, sabe? Enfim, mas vai ficar tudo bem. E assim, gente, que nem eu falei, em relação ao Arthur, ele nascer antes, era uma coisa que já era prevista, né? Eu já tinha comentado com vocês. E não é uma coisa preocupante, assim, porque é um tempo já bom, entendeu? Não é um prematuro extremo, é uma prematuridade que é mais tranquila de se levar. E ele é bem acompanhado, ele tá bem monitorado por uma equipe maravilhosa, entendeu? Então, em relação a ele, é super tranquilo. Eu tô muito tranquila em relação a ele. E sei que vai dar tudo certo, que não vai ser nenhum problema a mais essa questão. Mas é só comigo mesmo, né? A minha situação que me abalou, que me deixa abalada, é o fato não é nem do tórax estar maior, mas é deles ter chego nos meus pulmões, né? Que isso eu ainda não tinha passado. O mesmo esquema, o mesmo tratamento que eu ia fazer agora, né? Então, enfim, e quando eu souber de mais informações eu trago pra vocês. Mas eu só queria dizer mesmo o que tá acontecendo e não precisam ficar preocupados porque eu tô bem, né? Assim, consigo fazer minhas coisas normais, é só minha tosse, minha falta de ar mesmo que começaram a pegar um pouco mais pesado. Eu tenho oxigênio em casa, caso eu precise, então tá tudo tranquilo e nem precisei usar nem no hospital. Mas, enfim, e é mais, na tomografia foi achado mais de um nódulo pulmonar, né? Bem mais de um nódulo pulmonar. Então, só peço que vocês estejam orando para que fique tudo bem. E assim que eu souber de como que vai ser o resto, de outras notícias, eu vou informar vocês aqui também. Mas é isso. Eles começaram a avaliar meu parto para 32, 34 semanas, mais ou menos. É um tempo bom, pro Arthur não tem problema nenhum, porque ele tá com um peso bom agora, com 28 semanas. Ele tá com um tamanho bom e ele tá ótimo, ele tá saudável, então com ele não tem problema nenhum, sabe? É mais a questão do meu quadro, né? Eu internei por uma coisa e a gente descobriu outra coisa. Mas enfim, eu ganhei alta ontem, final da tarde, a gente chegou aqui em casa, perto da noite mais ou menos, e eu fui descansar. Foi muita informação pra minha cabeça. É um diagnóstico um pouco diferente, né? Eu ainda não tenho muita conduta ainda em relação a essa parte, porque eu ainda não fui consultar com a minha equipe de hematologia, enfim, lá em Cascavel, e ver como é que vai ser agora, entendeu? Mas acredito que vai ser mais ou menos o mesmo esquema que eu falei, né? Eu pensava que essa químio pudesse pelo menos estar segurando alguma coisa, mas no final não tava, né? E eu pensava, mesmo com os sintomas, que ela pudesse estar fazendo alguma coisa, mas eu pensava que se não tivesse, seria só ali no mediastino, no caso no tórax, mas foi um pouco, assim, mais além daquilo que eu imaginava, sabe? Então, nessa parte eu tô bem frustrada, assim, ainda tô digerindo essa questão. Parece que agora, eu não tinha medo antes, mas desde que eu descobri que eu tô grávida, eu começo a sentir medo, sabe? Porque antes não era um peso caso acontecesse alguma coisa comigo. Agora é, né? E, enfim, acho que em relação a isso, eu tenho que aprender agora a lidar com essa situação.